Ó, dizem que eu estou ao vivo. Vamos ver se é minha convidada também. Deixa eu avisar ela que eu já estou aqui. Eu não sei muito bem como é. Ah, aqui, olha só. Alice. Deixa eu ver como é que eu faço. Convidar. Concluir. Não. Alice, como é que eu faço para te colocar aqui dentro? Pede para entrar. Você que tem que pedir. Alice, você tem que pedir para entrar, não é isso? Ó, você tem que pedir para participar. Ah, ok. Visualizar. Aqui não tem jeito da gente. Ó, deixei. Vamos ver se ela vai entrar. Aguardando a Alice, diz aqui. Enquanto isso, olha, vai dar certo. Cortou minha cabeça. Ah, Esse pois é. negocinho aqui é do caramba, hein? Tá me ouvindo, Nina? Vamos conversar? Você está aí? Deixa eu ver se eu te Vamos. escuto, Alice. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo, mas acho que eu vou colocar um fone de ouvido, vai ficar melhor. Deixa É, eu eu ver. coloquei um fone também para não correr o risco de Eu nenhuma vou colocar o fone. som. Achei que não fosse precisar, mas precisa sim. Aqui é ruim porque não tem uma antessala, né? A gente não pode conversar antes, tem que ser tudo aqui no, Pois é, na tem que ser frente tudo das aqui. visitas. E já temos muitas visitas, né? Deixa eu ver, fala um pouquinho Ah, aí que para ver se eu te delícia. escuto agora. Bom, tá me ouvindo? Tá, Aqui ainda não tá deu. um calor. Deixa eu abrir um pouco a porta pra ver se. Aí também Então tá aí, quente, pelo visto, né? que horas são aí? 3. Então vamos começar. 3 e alguma coisinha. Então, Vamos. gente querida, alegria do encontro. Estou aqui nesta produção de conhecimento por uma estética da vida viva. Hoje trazendo a pesquisa em artes manuais. Estreando esse novo formato e esse novo horário que eu pretendo fazer todas as sextas-feiras, às 16 horas, pelo Instagram. Depois eu vou pegar esse vídeo, juntar com algumas fotos, alguns outros vídeos e colocar no Facebook, no YouTube e aqui também, né? Para a gente poder ver um pouco, porque sem ver fica mais difícil. Olha só, e eu escolhi para essa estreia uma pesquisadora, especialista em artes manuais para a educação, que me surpreendeu demais desde o começo. Quando essa mulher maravilhosa chegou na pós-vinda do centro-oeste do Brasil, ela começou a trafegar como um meteoro. Cada dia ela fazia uma coisa nova, inventava um novo modo de estar no mundo a partir das artes manuais. E é por causa disso que eu trouxe a Alice Pereira para começar a falar conosco. E olha a delícia da mini bio que ela me mandou aqui, eu vou ler no computador. Olha só. O trabalho dela chama-se Redes que Embalam o Crescimento e faz parte da nova coleção das artes manuais para a educação, a produção de conhecimento entre os fios da casa e de si. A coleção está linda, maravilhosa, e a Alice tem um texto muito denso lá. Então, no volume que é o da linha de pesquisa que ela atua, Modos de Ser e Viver em Artes Manuais. As artes da casa, a literatura, a oralidade, a memória e a ancestralidade. E é de memória e ancestralidade que o trabalho de Alice está repleto. Olha o que ela diz, vou apresentá-la e abrir a palavra para ela. Ela já começa com esse eu. Esse eu, ele existe. Eu, Alice Pereira, nasci em Cuiabá, Mato Grosso. Já localizou, geolocalização, né?
Já tem um eu, já tem um eixo, já tem um território. Há 38 anos. E é neta da dona Joana, que se dedicava às manualidades como parte do seu cotidiano. Um pouco da história da dona Joana que a gente vai ouvir hoje. E aos 9 anos, a dona Joana já tecia redes. Desde os 6 anos que a Alice faz manualidades, que as manualidades fazem parte da vida dela. Ela se formou em pedagogia, trabalhou em escola pública e quando teve oportunidade se tornou professora de trabalhos manuais na educação steineriana, não é? Fazer a minha formação em um curso de pós-graduação me ajudou, diz ela, a dar mais legitimidade ao meu trabalho. Isso foi assim, impressionante. De todos os alunos que eu tenho, aqui eu pude pegar na mão. Ó, estou fazendo essa pós, agora eu vou para o mundo. Foi a Alice. E aí diz assim, passei a ministrar oficinas e também a fazer instalações com diálogo aberto entre as artes e as manualidades. Alice, querida, uma honra tê-la aqui. Muito obrigada pela sua disponibilidade e também pelo espetáculo que você me permitiu assistir da sua digamos assim, florescimento como artífice de si. Muito bem. Diz aí um pouco de você e diz também da sua pesquisa. Eu tenho uns pedacinhos que eu vou ler depois, mas quero te colocar na palavra. Obrigada, Nina. Grata pelo convite, pela confiança de estar aqui, né? Ser a primeira a ser convidada para estrear esse quadro com você. Bom, deixa eu falar um pouquinho. Eu fiz um roteiro, né? Para me ajudar. Vou falar um pouquinho do meu histórico dentro das manualidades e por que eu... acho que a minha busca sempre foi, quando um pouco maior, né? Olhar um pouco para mim e tentar entender um pouco desse fazer na minha vida, que sempre foi muito grande, né? Eu sempre fiz muito, né? Mas sem muito foco, sem muita, talvez muita presença. Mas eu sempre tive na busca. Eu venho de uma família de mulheres que sempre fizeram muito. Minha mãe é uma mulher do fazer, a minha avó. Mas a minha avó, ela era uma mulher do fazer muito escondida, né? A minha avó era uma mulher do fazer da casa. Ela fazia as coisas da casa, ela fazia comida com os ingredientes que tinha na cozinha e era sempre a coisa mais gostosa do mundo. Desde o arroz com feijão e ovo era a coisa mais deliciosa que podia ter. A minha avó fazia com as suas mãos tão habilidosas. E eu sempre convivi com essa mulher do fazer, né? E com o passar do tempo, eu fui crescendo, eu fazia já as artes manuais, eu fazia um pouco de tricô, fazia um pouco de crochê, eu fazia um pouco de bordado, coisas que eu tinha aprendido com a minha bisavó Idalina, não com a minha avó eu não aprendi a fazer nenhuma manualidade na infância com fios, né? Eu aprendi com a minha bisavó e com a minha professora Didi. Muitos conhecem aqui em Cuiabá, muitos foram alunos da Didi. Hoje eu trabalho com uma professora que também foi aluna da Didi na sua adolescência. E ela também sempre foi muito do fazer, né? Fazia várias habilidades. Fazia disso com tudo. Alice, essa é uma característica muito fundamental nas artes manuais. Você concorda comigo? A transmissão de conhecimento, ela é feita de pessoa a pessoa. Né? Ela tem uma pessoa na nossa vida que nos introduz. Normalmente isso acontece no âmbito da família. Raras as vezes, e cada vez mais raras, essas coisas acontecem no âmbito escolar. Mas quase sempre isso acontece no âmbito da família. Se não é uma avó, é a mãe, se não é a mãe, é a tia. E essa perpetuação desse... Porque a gente sempre pensa em ancestralidade como uma coisa assim muito mítica, né?
Mas essa pequena, distante, né? essa pequena ancestralidade, né? O que a minha mãe me ensinou? O que a minha avó me ensinou? Que gestos Então, da avó e da mãe eu trago comigo em mim, não é? Eu acho que isso também é uma coisa da política da casa, que é a política do menor. Você mesma trouxe na sua voz, você veio falando assim, a minha mãe era uma pessoa muito escondida, era uma pessoa muito escondida, sua avó, né? Uma pessoa muito escondida, né? Ela não mostrava isso, não, porque essas manualidades que a gente faz nas artes manuais, né, elas têm esse lugar do menor. Isso não, o fato de não estar espetacularizado não a diminui. Acho que nesse mundo que vivemos, pelo contrário. Mas segue aí contando como é que foi essa... Então, e aí nesse caminho... quando eu parei um pouco nas artes manuais na adolescência, continuei fazendo algumas coisas, mas não com tanta intensidade. Me formei em pedagogia e tive uma filha. Dei aula no município, nas escolas municipais. Fala o nome. Da minha filha? Claro. Ou da escola? Das duas. A Ana Clara Pereira, minha filha. Ela tem hoje 14 anos. Mas quando ela era muito pequena, eu trabalhava numa escola chamada Dr. Fábio, aqui em Cuiabá. Uma escola na periferia de Cuiabá. E nessa escola tinha uma professora muito linda chamada Wilmara. E ela tinha dado aula numa escola Waldorf. E ela disse pra mim assim, Alice, nossa, sua filha tem tudo de uma aluna Waldorf. Por que você não procura uma escola Waldorf para ela? E eu fiquei com aquilo. Aí eu descobri que aqui em Cuiabá, na época, 9 anos atrás, né? Aqui em Cuiabá tinha uma escola Waldorf, que é uma associação, chama-se Colégio Brasília. Aliás, e aí eu fui em busca desse colégio. Cuiabá tem muitas escolas Waldorf. Já há 9 anos já tinham muitas, acho que umas 7, 8. De ensino fundamental nós temos 2, 3 agora, né? Nós temos mais 3. Temos a Livre Porto, que tem acho que 35 anos, se não me engano, a Brasilis e a Pingo de Luz, que é uma escola nova, que hoje está no 3º ano, é uma escola muito bonita também. Mas Vila Mar, temos muito jardim. A Vila Mar está com ensino fundamental agora, porque era só creche, né? Ela começou... Só jardim. Ela começou com creche, ela começou com berçário, que é uma coisa muito custosa, né, na pedagogia Waldorf. Quando ela começou no início dos anos 2000, a pedagogia Waldorf torcia o nariz para os berçaristas, né? Então, agora não. Levar a criança tão pequena para a escola. Mas a necessidade. A necessidade, não é? Na turma da minha filha tem crianças que eram do berçário da Vila Mar. Hoje minha filha está no 8º ano, né? Então, e aí eu fui em busca dessa escola Waldorf. E quando eu cheguei lá, a escola, a Brasilis, ela tá num bairro de periferia também, de Cuiabá. Eu conheço. Não tinha nem asfalto na rua. Não sei se você chegou a ver essa época em que a rua não tinha nem asfalto, era uma rua de estrada de chão mesmo. Mas quando eu adentrei a escola, foi uma coisa mágica. Eu falei, nossa, é aqui que eu quero que a minha filha estude. Acho que todo pai que entra numa escola Waldorf fala isso, né? Mas ainda mais uma escola Waldorf que é fruto de um sonho e de uma lenda, digamos assim, a história daquela sede, ela é tão especial quanto a própria escola, não é? Quanto a própria escola. Foi um encontro, né? Dá uma outra live a história da Brasilis, né? Vamos combinar de falar. É muito linda. Só para resumir, para quem não sabe, para quem não conhece, a Escola Brasilis, ela é uma dissidência da Escola Porto Livre Cuiabá, Livre Porto Cuiabá. E aí, as aulas iam começar e a pessoa que é a pioneira falava assim, onde que a gente vai dar aula? Eu não tinha lugar. E aí, um dia ela estava andando, já dizendo assim, chega, não quero mais saber, não vou mais fazer nada, esquece.
e deu um chamado assim para Deus. Ou você decide, ou não faço mais nada. Ou não vai. Aí o que aconteceu? E eles encontraram. Aí ela estava andando. Ela estava andando e viu uma coisa que parecia, uma coisa abandonada que parecia uma escola. Olha que histórias. Ah, não, a gente tem que contar. Tá bom, te dou... Não tinha nem rampa, não tinha nada. acesso à parte de cima. Aí ela foi descobrir. Ela foi descobrir de quem era. Olha a história. Ela descobriu de quem era. Quando chegou no proprietário, olha só. Era um homem, um nordestino, arretado, que tinha sido analfabeto até 30 anos de idade. E que ele sonhou que ele ia fazer uma escola diferente. Ele não sabia nada. Quando ele enricou, ficou adulto, mais velho e tal, ficou com muito dinheiro e resolveu construir uma escola, mas não tinha nada, ele só sabia que ia ser uma escola diferente. Quando essa pioneira entra em contato com esse, que teve um sonho, nasceu a Escola Brasílis. Precisava contar isso. Não dava chegar perto de alguém da Brasílis e não contar essa história maravilhosa. É uma história linda. Eu não estava ainda nessa época, né? Quando eu entrei, a escola estava completando 7 anos. Estava finalizando o primeiro setênio. Bom, eu fui em busca dessa escola que encantou a minha vida, encantou a minha família, né? Encantou a todos. E minha filha começou a estudar no primeiro ano e iniciou o tricô. E aí, logo depois, no segundo ano, iniciou o crochê. Quando ela teve contato com o tricô, ela ia para casa da minha avó, mas minha avó não se aproximava muito da lã, né? Não era uma coisa que fazia parte do movimento dela. Se aproximar da lã é um crime, né? Nem pensar, né? E aí, quando ela começou o segundo ano, foi o segundo ano do crochê. E aí ela foi para casa da minha avó com esse monte de bolinha, um monte de bolinha de crochê, né? Um monte de bolinha de algodão, né? De fio de algodão. E isso, deu um start na minha avó. E aí a minha avó trouxe uma história, a história dela. E aí foi essa história que eu relatei no meu artigo. Vou ler um pedacinho aqui. Olha só o que diz a Alice logo no começo do artigo dela, que faz parte da nova coleção Artes Manuais para Educação. Então, vamos lá, olha. Produção de rede. Diz a Alice. Pesquisar e praticar artes manuais perdidas. Depois a gente vai falar um pouquinho desse termo. Tentando perceber quais eram ou são os modos de vida de quem pratica. Observando em mim as sensações geradas, a importância de cada uma das técnicas e como seria possível revitalizá-las. Gerou em mim o desejo de produzir o quê? Uma rede. A cidade onde eu moro, Cuiabá, era conhecida por suas verdes e frondosas árvores, sua dança e culinárias típicas, mas também por ser a cidade das redeiras, né? Redeiras, lugar das mulheres que produziam redes com bordados encontrados somente aí, né, Alice? Ouvir minha avó materna contar que aos 9 anos dormia na rede produzida por ela, despertou em mim o desejo de desvendar seus porquês, saber quem era a pessoa por trás do objeto. Começar essa busca me levou para outros caminhos. A produção da rede aconteceu de outra maneira, se deu de forma coletiva. Me descobri tecendo redes de conhecimentos das artes manuais. Vamos falar um pouco disso? Vamos falar dessa produção de redes, que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, né, Alice? Tecendo redes. Bom, eu iniciei continuei na escola Waldorf, ainda era professora de jardim, e fui para as artes manuais, para os trabalhos manuais. Nos trabalhos manuais, eu descobri quem? Nina Veiga. Todo mundo falava da Nina Veiga, né?
Quem entra nos trabalhos manuais não ouve falar de Nina Veiga e Ana Cairello. E aí eu muito me interessei pela pós-graduação e fiquei muito interessada na primeira turma, mas não consegui me inscrever. E aí continuei com o meu trabalho na escola, dando aulas de trabalhos manuais para as turmas de 1º ao 8º ano. Eu não me lembro agora quais eram as turmas, mas eu dei aula para todas as... para de falar de biografia, fala dessa pesquisa, criatura. Vamos falar da pesquisa? Tá, bora lá. Vamos falar da pesquisa. Ó, já foram 20 minutos, a gente só tem mais 10 minutos. Bora lá. Minha pesquisa se deu em cima dessa busca de conhecimento por quem eu era. Então vamos lá. Eu era dentro das artes. Vamos lá. Olha só. A Ana Clara foi visitar a avó com as bolinhas, a gente está aí, com as bolinhas de fio de algodão que ela estava treinando o crochê. Nisso, contou a história da rede. Foi isso? Foi ali que você soube? Sim, foi ali que eu soube da história da rede. E aí nós iniciamos, aí foi quando eu iniciei a busca pela minha rede, né? Eu quis construir uma rede durante a pós-graduação e escrever sobre isso dentro do exercício de cartografia, que era um dos exercícios propostos na pós-graduação, né? Mas eu vou ler o que é essa palavra que a Alice falou, que é cartografia. Olha a Alice fazendo uma cartografia no texto dela. Ela diz assim: tenho me sentido assim, cheia de perguntas, e com desejo de escrever. Mas quando sento, escrevo, e não tenho coragem de postar. Aí fico inventando desculpas. Não tenho computador, vou escrever depois. Fiei por algum tempo sozinha, no pátio da escola. Olha que imagem linda. E o que me movia a todo momento era me recordar da infância da minha avó. Meio insano, eu sei, diz Alice. Como eram seus momentos de fiar ou mesmo tecer? Quais eram seus anseios? Será que imaginava que teria tantos filhos que ensinaria a eles seus saberes de fiar e tecer? Eu pensava, será que irei tecer minha própria rede, como ela fez na infância? Mas meus pensamentos foram interrompidos por perguntas curiosas, querendo saber o que eu estava a fazer. Nos meus pensamentos vinha o desejo de tecer a minha história com meus fios e a manter viva essa cultura ancestral de tecer redes e trazer para meu ambiente de trabalho, ressignificando o artesanato, para não deixar sucumbir não deixar sucumbir nos quartinhos das artesãs mais antigas. Eu acho isso tão lindo, sabe? Porque você teve o desejo, lutou com ele, cartografou essa luta, que é isso que é cartografia. Cartografia é quando você narra o seu próprio processo. Não é uma coisa subjetiva, não, esse processo ele faz parte da pesquisa. Né? Não é um psicologismo, ele é a luta do pesquisador, do escritor que está pesquisando com a própria substância, digamos assim, do pesquisar. Muito bem, Alice, fala um pouco mais de redes e vamos indo. Eu estou lendo você para você, não sei se alguém já fez isso. Não. Mas eu quero concentrar a nossa conversa nessa pesquisa, nesse texto, porque a tua potência está toda nele, né? Está toda nele. Isso que você trouxe como texto, como resultado da sua pesquisa em artes manuais, isso é, digamos assim, é o que é fundante nessa trajetória, né? Muito bem, fala, querida. Eu falo demais, então já... Rede, não fala não, você é ótima. Eu acho que enrolo demais, eu acabo saindo... Não, se você enrolar, eu vou te cortando. Tá tudo bem. Então, a ideia de construir a rede era para ter
eu escrevi essa parte da cartografia com a intenção de produzir essa rede e tentar sentir e elaborar um pouco do que era para minha avó naquele período, mas agora aqui no meu, né? Como é que era? Como é que fluía esses pensamentos durante a tessitura de uma rede, que não é fácil. Ela é uma armação grande, né? Você precisa ter corpo para fazer a rede. Não é só dizer, não, eu vou fazer uma rede, eu vou sentar e vou tecer, não. Ele é um tear gigante. E é um trabalho pesado, né, Alice? Aquele algodão é pesado. É muito pesado. E aí eu senti o desejo de fazer isso. Mas em meio à pós-graduação, surgiu uma outra coisa que não estava nos meus planos, que foram... eu passei a enxergar as artes manuais de outra forma. Eu passei a enxergar as artes manuais como forma de potência de transformação. E aí eu comecei a oferecer oficinas, pequenas oficinas aqui, uma oficina ali, e de repente eu estava indo para São Paulo, voltando, dando aula durante a semana, ficava 3 fins de semana viajando, dando oficina, voltava, dava uma semana de aula e viajava para São Paulo de novo. Alice, eu fiquei nisso muitos meses. Deixa eu te falar uma coisa. Você também, nessa pandemia, nesse isolamento, também fez muita coisa. Aliás, uma das coisas que eu disse, eu vou fazer esse negócio de Instagram com a Alice, porque ela sabe de tudo nesse Instagram, né? Porque você também está dando oficinas online, né? Você também está se mobilizando, e isso é uma característica de muitas oficineiras, né, que tiveram... A pós-graduação, Nina, ela trouxe uma potência, ela despertou uma potência que já existia essa Alice fazedeira, já existia essa Alice bordadeira, tricotadeira, crocheteira, já existia, mas ela não existia com esse olhar de uma arte manualista, um olhar de potência, um olhar de possibilidade de transformação. É como eu enxergo hoje as artes manuais. Dentro desse período da pós-graduação, eu, além das oficinas, despertou outros trabalhos, abriram outras portas. Eu iniciei com uma oficina de tricô de dedo, uma simples oficina de tricô de dedo, que abriram portas gigantescas. Eu fiz instalações bem bonitas, instalações grandes em crochê, dei oficinas, ministrei oficinas com mães de autistas, dei oficinas para terceira idade. E aí veio a pandemia e tudo isso deu uma adormecida. Eu pensei, puxa vida, agora sem poder viajar, como é que eu vou dar oficina? E aí é isso que surge novamente outros convites para oficinas online. Eu montei vídeos, disponibilizei vídeos na internet com um recebimento de um cachê, claro, para não que isso não fosse possível fazer de forma gratuita, né? Seria, claro que e a gente faz isso o tempo todo, né? Mas veio um convite para fazer uma oficina e possibilitar que outras pessoas continuassem a vivenciar e a experimentar o que eu tinha desenvolvido nesse período de pós-graduação e de outras vivências. Olha só, estamos chegando no finalzinho da nossa conversa. Eu queria que você falasse um pouco do vídeo, porque você me mandou o vídeo, né, que você produziu logo que você sacou. A Alice é muito proativa, gente. Ela sacou, já fez um mini doc com a avó dela tecendo, já organizou tudo, já colocou isso no YouTube e ela me mandou, eu vou editar para o YouTube e para o Facebook, eu vou colocar aqui também esse vídeo para vocês verem a beleza do trabalho dessa avó, né? Essa avó que está afiando no cartaz do nosso encontro. Ela mesma. O vídeo começou com um exercício da cartografia. Eu iniciei a proposta do vídeo pensando em ir até lá e conversar com a minha avó, mas não tinha uma... Aí eu falei para o meu esposo, não, vamos filmar tudo, né? Não só registrar no papel, vamos filmar tudo. Eu sou casada com um videomaker, por que não usar das artes manuais dele, né?
E aí fomos pro sítio. E aí quando nós chegamos lá no sítio, a minha avó estava sentada na porta da casa, assim, aí ela olhou e disse, vocês querem café ou suco de limão? Aí eu falei, no calor, né, suco de limão, né, vó? Ela, então pega, escolhe o limão de qual pé que vocês querem. Que delícia! E a gente foi colher limão. E foi um momento muito gostoso. E aí a minha avó, nesse momento, ela trouxe pra gente uma bandeja cheia de algodão. E aí, enquanto ela foi falando sobre a infância dela, né? Nesse vídeo ela fala sobre a infância dela. Ela nem fala que ela... É muito engraçado, porque ela tá mexendo com algodão, mas ela vai falar de outra coisa. Ela fala de que estaleirava fumo, que eles plantavam e colhiam e faziam comidas para muitas pessoas. E ela vai fazendo... vai esguedelhando, né? Vai tirando o algodão, o caroço do algodão, enfiando e falando e contando sobre as experiências. Aquilo faz tão parte, digamos assim, dela, que ela nem considera alguma coisa, né? Muito bem. Alice, querida, olha só, eu sou uma negação nesse coisa. Eu vejo que sobe uns comentários, umas coisas, mas não consigo mexer. Olha lá, fiz alguma coisa errada aqui, ó. Não rola. Então eu vou treinar. Pior é que tudo bem. Não dá para treinar, eu não consigo treinar fora do ar, tem que treinar no ar. Tem que ser aqui. Na semana que vem... Tudo tem que ser armado. Na semana que vem, quando a gente estiver aqui com a Vanessa, vamos ver se eu já vou estar mais esperta aqui. Não roda, eu estou tentando ver os comentários. Semana que vem tem Vanessa. Tem, Vanessa Garcia vai falar das... Sanches Garcia. Nós vamos de Cuiabá para o interior de São Paulo, falar com outra pesquisadora. Alice, querida, quero agradecer demais a sua presença. Pessoas como você que fazem das artes manuais uma potência afirmativa. E aí eu convido todo mundo a assistir o vídeo que eu vou colocar junto com a entrevista, que a gente, com essa, como é que chama isso? Live, que a gente fez no Insta. Sem noção. E aí eu vou tentar fazer tudo certo. Vou ver se eu não perco, né? Porque aqui também já perdi várias. Um beijo, querida. Fique bem. Se você souber descer, salvar essas coisas, faça por aí, porque eu realmente não sei. Quero agradecer... Eu acho que só você pode. Quero agradecer todo mundo que está aqui e dizer que na sexta-feira, às 16 horas, tem mais conversa sobre a pesquisa em artes manuais. Um beijo grande, gente. Ouço tantas vezes e sempre gosto, diz o lá. Bem, também os nomes aqui são indizíveis, né? As letrinhas todas juntas. Beijo, gente. Tchau, tchau. Quando a vovó me deu esse fuso, ele entrou na minha vida e ficou. Ele ficou ali na minha estante guardado por um bom tempo. Era uma peça decorativa até então. E com o estudo da pós, eu percebi quanta riqueza tinha na minha história. Porque eu sempre tive a minha avó como uma mulher do fazer. Mas eu nunca vi a minha avó e nem sabia da história da minha avó relacionado a um fazer, a uma atividade que leva a um momento de meditação, um momento de olhar para si, um momento de fazer algo tão antigo. Porque hoje o que a gente tem de fios, quando você pensa em fios, você vai em loja, você encontra em armarinho, você encontra todos os tipos de fio, de algodão, de lã, de malha. E a minha avó, ela sabe produzir um fio feito com algodão, algodão que, por sinal, ela plantou. Na infância dela, ela produziu rede. A rede em que ela dormia foi produzida por ela.
10 anos eu já fiava, já barbeava as coisas na cabeça. Ok, eu fiei desde os 9 anos, soquei arroz no pilão desde os 9 anos, socava arroz no pilão. Trabalhava a semana toda, carpino, plantando, na época de plantação de fumo, nós ajudávamos a plantar fumo. No tempo de colher o fumo, nós ajudávamos a quebrar o fumo e levar para o estaleiro, estaleirar. O olhar para a atividade manual agora já não é mais desse trabalho pesado e nem esse trabalho submisso. As mulheres hoje têm se colocado na postura de fazer a atividade manual como um tempo para si, como um momento em que ela deixa de fazer as outras atividades do seu dia a dia, do corre-corre, para fazer uma atividade para si. Quando você faz atividades manuais, como o crochê, como o tricô, como o ponto cruz, como os bordados em geral, o crochê tunisiano, que seja o que é feito com as mãos, de alguma forma você transfere o que está aqui dentro para o outro. Mas no momento da produção desse trabalho, é um momento em que você olha para si, é um momento que você dá um tempo para si. É um momento em que você consegue fazer, quase que dar tempo para que o seu pensamento flua, para que as coisas abram precedente para a criatividade.